Olá pessoal, então veja só pessoal do primeiro ano, estou gravando essa videoaula aqui para vocês, né? Na realidade a gente trabalhou semana passada a questão do meio ambiente por meio da confecção de um podcast. Semana passada, né, foi a semana do meio ambiente, então a gente tentou trabalhar. Sei que alguns tiveram dificuldades com o trabalho, mas é natural. Nós estamos nesse período de pandemia se acostumando a novas tecnologias. A aula de hoje é uma aula na qual eu irei resolver 3 questões do Enem sobre meio ambiente e que geralmente eu coloco nas minhas avaliações. Aí antes eu vou dar uma explanada sobre o que é meio ambiente, definições, conceitos, tá ok? Para a gente se situar. Veja, o meio ambiente. O ambiente é, como está dizendo aí no slide, né? É um conjunto de forças e condições que cercam e influenciam os seres vivos e as coisas em geral. Esse é um conceito que muitas vezes o ser humano que vive na cidade se esquece. Se esquece de forma abrupta. Por quê? O meio ambiente, gente, para quem vive na cidade, se resume a prédios, a casas, a asfalto. Mas não é bem assim. As cidades estão cercadas por florestas, lagos e dependem destes nichos, né, para ter um equilíbrio. Aí veja, fatores que compreendem, né, o meio ambiente, o clima, a iluminação, o teor de oxigênio, isso tudo compõe o meio ambiente. E nós, seres humanos, devemos nos conviver, né? Na realidade, conviver com o meio ambiente de forma harmoniosa, porque senão nós teremos um desequilíbrio ambiental. Veja, qualidade de vida. A qualidade de vida está diretamente ligada ao meio ambiente. Como se diz aí no slide, é a qualidade de beber água, do ar, dos alimentos que se consomem, saúde. Porque veja só, você mora numa comunidade em que você não tem acesso à água potável. O ar da sua comunidade é poluído. Os alimentos que você consome não são de boa qualidade ou vêm contaminados com agrotóxicos. Isso tudo vai influenciar na sua qualidade de vida, na sua saúde. Então, você que não tem acesso a saneamento básico é o que, gente? Acesso à água potável e recolhimento de dejetos que são gerados por casas e residências, né? Então, quando você não tem acesso a esse tipo de conjunto, né? Então, sua qualidade de vida é baixa. Inclusive, países como o Brasil têm uma taxa de saneamento básico baixíssima, fazendo com que a qualidade de vida nas cidades brasileiras seja baixa. Quem aqui nunca viu casas onde corre esgoto a céu aberto? Riachos poluídos, mau cheiro. Isso tudo gera doenças também, que é um dos sintomas de desequilíbrio ambiental, né? Por exemplo, a dengue é um dos, a zika, chikungunya, malária, febre amarela, são todas doenças que são resultado de falta de um convívio harmônico com o meio ambiente. O problema disso tudo, principalmente, ocorreu durante, vamos falar um pouquinho de história. Veja, o homem desde a pré-história, né, ele conseguia viver de certa forma harmoniosa com o meio ambiente. Por quê? Não eram sociedades que eram construídas na base do consumismo. Então, o homem pré-histórico, ele conseguia viver, né,
de certa forma, equilibrado com o ambiente que os cercava. Por quê? Veja, o homem pré-histórico, ele não... ele era um caçador e coletor. Ele, para sobreviver, ele só caçava e coletava. Então, assim, o quanto ele tirar do ambiente de recursos naturais, a natureza, ao longo do tempo, conseguia repor. O problema, na realidade, começa quando deixamos a pré-história e vamos para as idades, né? A idade do bronze, do ferro e por aí vai. Ocorre o que nesse período? O homem começa a desenvolver a agricultura. A agricultura faz com que o homem comece a viver de forma não harmoniosa com o meio ambiente, porque ele começa a alterar o espaço ao redor dele, construir cidades, fazendo com que o meio ambiente seja esquecido, tá ok? Por exemplo, os egípcios antigos, eles faziam barragens no rio Nilo. Isso é uma alteração no meio ambiente. Eles alteravam o solo do antigo Egito. Os romanos faziam as mesmas coisas, só que ainda esse nível de alteração não era tão sentido, porque eram alterações, vamos dizer assim, localizadas. Não era no globo todo. Você podia ter uma civilização egípcia localizada ali no rio Nilo, né, no Egito, mas você não tinha várias civilizações egípcias no mundo todo. Então, veja, os primeiros sinais de desequilíbrio ambiental começam a partir do homem inventar a agricultura. Mas onde vem se exacerbar, ou seja, exagerar, né, esse desequilíbrio ambiental, quando ocorre a Revolução Industrial. Porque a Revolução Industrial ela se alastrou pelo mundo todo. Então, todos os países viveram sua primeira, segunda e terceira Revolução Industrial e estamos vivendo a quarta. A Revolução Industrial é marcada pelo quê? Uma forte alteração do meio ambiente. A exploração de minas de carvão, a exploração dos solos, poluição dos solos por questões de mineração, alteração de rios. Então, o homem começa a viver de forma desequilibrada com o ambiente, mas não só numa parte do globo, mas isso no globo todo. Então, isso começou a evidenciar um problema, que é o desequilíbrio ambiental em todas as sociedades do mundo, né? Existe hoje a questão do desequilíbrio ambiental. Então, veja só, vamos para o próximo slide aqui. Pronto. Veja, eu trouxe essa questão aqui do Enem. O Enem, ele aborda, às vezes na prova de física, química, biologia, geralmente uma questão sobre, ou até na prova de geografia mesmo, sobre questões ambientais. Que, vamos dizer, ele lhe cobra não conhecimento específico, mas conhecimento de mundo, o mundo que você vive, como é que você compreende. E não, assim, é um assunto no Enem bastante abordado e bastante explorado. Aí vamos lá. Primeira questão. O excesso de veículos e congestionamentos em grandes cidades são temas frequentes de reportagem. Os meios de transportes utilizados e a forma como são ocupados têm reflexos nesses congestionamentos. Além de problemas ambientais e econômicos, no gráfico a seguir pode-se observar valores médios do consumo de energia por passageiro e por quilômetro rodado. Quando a questão é muito grande assim, gente, é bom você ir passando um tracinho assim nos pontos mais importantes. Aqui, ó, energia por passageiros e quilômetros
quilômetro rodado, em diferentes meios de transporte para veículos em duas condições de ocupação: número de passageiros, né? Então, em parênteses, ocupação típica e ocupação máxima. Vamos lá, vamos entender esse gráfico. Você tem aqui, ó, esse eixo, onde você tem energia consumida por passageiro por quilômetro. Então, ó, o quanto de energia é consumido por quilômetro. Então, a 3.500 eu consumo em 3.500. Essa unidade aí, MU, vamos dizer, observação. MJ significa megajoule. Não precisa saber de conceito, o que é joule, não. Vamos lá, o joule é uma unidade, né, de energia. 1 megajoule equivale a 106, né, joules. Esses dados indicam que política de transporte veja, deixa eu voltar aqui para depois a gente comentar isso aqui. Então, ó, um automóvel com ocupação típica, ele consome 3.000 megajoules por quilômetro. Já um automóvel com ocupação máxima consome 1.000. O metrô consome 500, ocupação máxima 250. Você vê, né, que ele vai comparando com ocupação típica. Está aqui em vermelho, ocupação típica. Marcar. E ocupação máxima. Está em preto aqui, ó. De cada meio de transporte: automóvel, metrô, trem e ônibus. Notem uma coisa, já é um conhecimento de mundo aí. Se eu perguntasse a vocês, quais desses transportes aqui representam transporte de massa, ou seja, de população em massa? Aí você teria que saber, ó, metrô, trem e ônibus. Por que não automóvel? O automóvel consegue, um automóvel de 5 lugares, ele é utilizado no transporte público? Não, né? Geralmente transporte particular. Então vamos lá. Esses dados indicam que políticas de transporte urbano devem também levar em conta que a maior eficiência no uso de energias ocorre para os. Então veja, ele está perguntando, quando ele fala aqui eficiência, maior eficiência, significa que são meios de transporte que consomem pouca energia para desempenhar seu papel. Se eu perguntasse a vocês aqui, quem é que consome mais energia? Você diria o quê? Automóvel, né? Depois, metrô, trem, praticamente é a mesma coisa de metrô em termos de energia, e ônibus, mais um pouquinho, mas praticamente a mesma coisa, né? Então você vê aqui que os transportes de massa, ou seja, transporte que conseguem deslocar pessoas, uma quantidade de pessoas muito grande, né? Consomem pouca energia por quilômetro rodado. Então vamos ver lá as alternativas que ele deu. As questões do Enem geralmente são assim, viu, gente? Assim, em termos de questões de conhecimento de mundo, elas têm um texto, vem um gráfico e depois vem uma pergunta. Pode até ser cansativo. Aí, letra A. Então, ó, o que é que ele quer nessa questão aqui? Esses dados indicam que políticas de transporte urbano devem também levar em conta que a maior eficiência no uso de energias ocorre para. Então, quem são os veículos mais eficientes aí? A gente já poderia dizer metrô, trem e ônibus, né? Vamos ver as alternativas. Ó, ônibus com ocupação típica. Com ocupação típica não tanto, né? Porque o trem é a mesma coisa. A alternativa, a letra A, não poderia ser porque está faltando o trem e o ônibus. Automóveis com poucos passageiros. Automóveis não, o automóvel é pouco eficiente, né? Aí, ó, você já pode descartar a letra A, a letra B. Aí, letra C, transportes coletivos, que é o termo, também o termo utilizado para transporte de massa, né? Transporte coletivo.
com ocupação máxima. Veja, quando você utiliza transportes coletivos com ocupação máxima, ocorre o quê? A eficiência de energia é ela se demonstra mais eficiente, né? Ó, o metrô, o trem e o ônibus. Mas também, vamos dizer, é uma faixa dentro, né? Então, a letra C você já pode considerar como resposta, né? Então, letra C. Automóveis com ocupação máxima, não. Automóveis é o que consome mais energia. Trens com poucos passageiros, não. Por quê? Apesar do trem ser um transporte coletivo, o trem sozinho, de acordo com o gráfico, considerando o gráfico, ele concorre com o ônibus e o metrô, tá ok? Então veja que é uma questão assim, que não requer conhecimento específico de algum assunto da disciplina. Requer o quê? Vamos voltar lá para o gráfico. Que você saiba interpretar texto e interpretar gráfico. Só isso. Vamos lá para a segunda questão. Nos últimos 60 anos, a população mundial duplicou, enquanto o consumo de água foi multiplicado por 7. Da água existente do planeta, 97% são de água salgada, né? Então veja, toda essa água que nós... é uma coisa interessante. Nosso planeta é chamado planeta Terra, né? Mas ele deveria ser chamado planeta Água, porque 97% de, os oceanos, né, representam uma grande parte, né, em termos assim de quantidade, deveria ser planeta Água. Aí veja, 2% formam geleiras inacessíveis, né? Veja, se você pegar toda a água do planeta Terra, 97% é água salgada. 2% está em geleiras, ou seja, lá no Polo Norte ou na Antártida, que ninguém vai lá pegar essa água, né? 1% corresponde à água doce, armazenada em lençóis subterrâneos. Lençóis subterrâneos é lençóis freáticos. Você fura um poço, você atinge um lençol subterrâneo. Rios e lagos. A poluição pela descarga de resíduos municipais e industriais, combinada com a exploração excessiva dos recursos hídricos disponíveis, ameaça o meio ambiente, comprometendo a disponibilidade de água doce para o abastecimento das populações humanas. Se esse ritmo se mantiver, em alguns anos a água potável tornar-se-á um bem extremamente raro, né? Esse texto foi retirado de um artigo de uma revista Saúde Pública, publicado em 2002. Vamos lá para a questão. Opa. Teve um probleminha aqui, peraí, deixa eu abrir aqui. Vou ter que abrir aqui. Peraí. Não, deixa eu ver aqui, gente, desculpa aí, assim mesmo. Bem, será que é uma questão? Teve um problema aqui na edição, vamos pular para a próxima. Terceira questão, considerando o texto, uma proposta viável para conservar o meio ambiente e a água doce seria... Ah, tá, peraí. O problema aqui fui eu. Então, veja, continuando essa questão aqui, né? Aí a gente vai escolher as alternativas. Isso aqui não é a terceira questão, não. Vamos riscar aqui.
Então, ó, segunda questão, né? Então ele falou aqui sobre a questão da água doce no planeta. Aí ele vai, vamos agora para as alternativas. Considerando o texto anterior, uma proposta viável para conservar o meio ambiente e a água doce seria fazer uso exclusivo da água subterrânea, pois ela pouco interfere na quantidade de rios dos rios. Você faz, ó, quando você vê essas questões assim em prova, exclusivo, somente, você desconfia logo da alternativa. Você fazer uso exclusivo da água subterrânea só vai alimentar as populações com água doce, né, e água potável a partir de águas de poço. Eu acho uma coisa meio estranha, né? Desde a água dos mares para lagos e rios, de maneira a aumentar o volume de água doce nos pontos de captação. Complicado, né? Você misturar água doce com água salgada vai tornar a água doce imprópria para consumo, né? Aí, C. Promover a adaptação das populações ao consumo de água do mar, diminuindo assim a demanda sobre água doce. O problema aí é a tecnologia, né? Seria interessante você consumir água do mar. Como você consumiria água do mar? Você teria que tirar o sal. Para tirar o sal, você tem que dessalinizar essa água. E não é um processo barato de se fazer isso. O custo é muito alto e a tecnologia é muito complexa. Aí, letra D, reduzir a poluição e a exploração dos recursos naturais. Otimizar o uso da água potável e aumentar a captação da água da chuva. É uma proposta que tem que ser considerada, né? Reduzir a poluição e a exploração dos recursos naturais, otimizar o uso da água potável e aumentar a captação da água da chuva. Seria essa aqui, a letra D. Marca aqui, ó. Por quê? Você fazer uma exploração de um rio, um lago, de forma sustentável é o mais viável, né? O que é de forma sustentável? Você não vai tirar aquela água, aí você vai utilizar essa água na sua residência ou nas indústrias, nos comércios. Aí essa água se você utiliza, você também vai liberar ela de volta para o meio ambiente, que é seu esgoto. Só que seu esgoto não pode ser liberado de qualquer maneira, ele tem que ser tratado. Então ele, antes de ir para o meio ambiente, ele deveria ser tratado. Aí voltar para os rios. O problema é que não ocorre isso, né? Não ocorre aqui, principalmente aqui no Brasil e nos países pobres também, como o nosso. Aí, letra E, realizar a descarga dos resíduos municipais e industriais diretamente nos mares, de maneira a não afetar a água doce disponível. O problema é que só está mudando de lugar o problema, né? Aí, porque se você faz, ó, jogar diretamente nos mares e a questão dos peixes, a questão do meio ambiente do mar, como é que vai ficar? Só está mudando de problema o lugar. Então seria a letra D. Então, ó, essas questões aí do Enem, elas são abordadas assim, dessa maneira, né? Então eu geralmente coloco na prova. Aí veja, vamos lá. Desconsidera aqui não é quarto, não. Escreva um texto de pelo menos, isso vai ser uma atividade que vai ser para vocês entregar a próxima terça não, desculpa. Próxima sexta-feira. Vai ser dia, deixa eu olhar aqui. Bem, vai ser dia 26 de junho, né? Então, veja, escreva um texto de pelo menos 10 linhas posicionando diante do conflito meio ambiente versus desenvolvimento tecnológico. Veja, aí eu fiz uns tópicos aí, né? É possível haver desenvolvimento tecnológico sem agredir o meio ambiente? O que eu estou querendo dizer sobre isso? Vamos lá, comparar dois países. O Brasil com os Estados Unidos. Veja, vamos imaginar uma favela aqui do Brasil e uma comunidade pobre lá dos Estados Unidos. Vamos dizer que as pessoas aqui da favela, nem todas têm carro. Isso aí é fato, aqui do Brasil. Mas lá nos Estados Unidos,
todo mundo praticamente, não é todo mundo, né? A maioria das pessoas assim que moram em comunidades lá tem carro. São carros velhos, mas tem. Aí veja, qual o problema de todo mundo ter carro? É o meio ambiente. Você vai lotar as cidades com carro, vai aumentar a poluição. Aí imagina se todos os países pobres almejarem que suas populações possuam carros. É isso que está se falando aí. É possível haver desenvolvimento tecnológico sem agredir o meio ambiente? É uma das perguntas que vocês têm que responder no texto. É viável estagnar o desenvolvimento tecnológico para preservar o meio ambiente? É outra questão aí, porque veja, vamos dizer que você proíba os carros, né? E a pessoa não pode almejar ter um carro, não. Ela não pode almejar, assim, desejar ter um carro, não. Você vai proibir ela de ter um carro e é a liberdade dela. É isso que está se falando. Aí vamos dizer que, por exemplo, a pessoa, os governos precisem de aumentar a área, né, a ser plantada para alimentar suas populações. E aí, o que fazer? Se você vai derrubar uma floresta para substituir por pasto, para alimentar as pessoas, mas e aí? O que você vai fazer? Você vai proibir as pessoas de quererem se alimentar de forma diversificada? Por exemplo, uma tendência atual é as pessoas consumirem mais carne, porque o poder aquisitivo delas aumenta, fazendo com que elas procurem mais proteína animal, né, que é carne. Então, aí veja, para proteger o meio ambiente, vamos proibir as pessoas de quererem comer carne. É meio uma questão muito complicada, né? Aí veja, os problemas ambientais que afetam a população de um centro urbano são de responsabilidade do Estado, do cidadão, do progresso ou a outras causas. Isso é uma questão aí bem interessante, né? Você tem que ver que eu acho que é um conjunto de responsabilidades aí, do Estado, do progresso. Até que ponto o desenvolvimento tecnológico é colocado à disposição de toda a população? Aí é que tá, veja. Tem pessoas, por exemplo, um país muito rico, a Alemanha. As pessoas lá têm acesso a computadores, carros, a tudo, praticamente, em termos de tecnologia. E aqui no Brasil, nem todo mundo tem, né? As populações mais pobres aqui não têm. Aí há alguma parcela da população que arca com a maior parte dos efeitos negativos da população? Deve, acredito que os mais pobres sempre sofrem mais, né? Uma poluição, né? Porque se eles não têm acesso a saneamento básico, aí eles sofrem com doenças, com a qualidade de vida, com a questão da alimentação. É possível solucionar esse problema? Então, vai ser essa atividade que eu vou passar para vocês do primeiro ano, tá ok? Então, deixa eu finalizar aqui a aula e até o próximo encontro.